Pessoal, está gravando então. Então, novamente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho aqui, né? E fiquem tranquilos, não vou fazer chamada, né? O objetivo não é esse, o objetivo é que a gente tenha um contato no horário possível, né? E é por isso que os vídeos estão sendo gravados. Então, não se preocupem com chamada, não, né? O objetivo é a nossa aula e ela está sendo gravada, então vocês têm liberdade de assistirem aí quando for possível. Bom, pessoal, nós estamos estudando aí Direito Societário. Nossa aula de hoje é gravada no dia 4 de junho, né? Nós já tivemos 2 aulas de Direito Societário, nós estamos indo aí para a terceira e quarta aula aí de Direito Societário, né? E conversando aqui, a gente, de meio comum acordo e meio imposição minha, vamos partir aí de contrato de sociedade, né, generalidades. Então, nós estamos seguindo o mesmo material que já foi disponibilizado para vocês desde o começo do semestre, né? A Glauciane, ela condensou esse material, né, tirando os recursos para facilitar a impressão. Então, quem quiser aí, no grupo da sala, a Glauciane já postou o mesmo material, só que de forma mais enxuta, né, sem os recursos aí. Então, quem quiser imprimir, eu recomendo que peguem o material da Glauciane, mas por uma questão de visualização, como eu já estou acostumado com o material que eu havia feito, a gente vai seguir, então, esse mesmo material aqui, que está disponível desde o começo do semestre, está disponível no Moodle, né? Então, todo mundo tem acesso aí. Bom, pessoal, o nosso primeiro tema de hoje é o contrato de sociedade. Então, a gente vai estudar o contrato de sociedade, também chamado aí de contrato social. Pessoal, e aí só por uma questão de posicionamento dentro da matéria, eu começo estudando esse contrato social falando de algo bem mais genérico, que são as fontes das obrigações no direito privado brasileiro. Por quê? Porque o contrato ele é um negócio jurídico, né? E o negócio jurídico é uma das fontes das obrigações. Mas até chegar lá, a gente comenta, em geral, aí, as demais fontes das obrigações que a gente tem no direito privado brasileiro. A primeira fonte das obrigações no direito privado brasileiro é o ato ilícito, chamado, então, de responsabilidade civil. Todo mundo que comete um ato ilícito, pelo menos na seara civil, ele vai ter o dever de indenizar os prejuízos causados. E, portanto, a prática do ato ilícito gera uma obrigação, é uma fonte da obrigação de, ao menos, indenizar os danos causados. Então, se eu estou dirigindo na rua e resolvo abaixar para pegar o meu celular, e, em razão disso, eu perco o controle do carro e ele vai saindo e bate num outro veículo, né, que estava estacionado e vazio, e, portanto, não causando nenhum dano físico, né, nenhuma lesão corporal, nenhum homicídio aí, a minha responsabilidade está apenas na seara civil e eu vou ter o dever de reparar o dano causado. Então, o ato ilícito é uma fonte das obrigações. Obviamente, o ato ilícito é uma fonte das obrigações, mas não é a fonte das obrigações dos contratos. A segunda fonte das obrigações que a gente tem no direito brasileiro é a declaração unilateral de vontade. E, pessoal, essa declaração unilateral de vontade, ainda que não tenha uma relevância tão grande assim no direito civil, ela é extremamente importante na nossa matéria, que é o direito empresarial, porque a declaração unilateral de vontade é justamente a fonte das obrigações dos títulos de crédito, que eu costumo brincar aí que nós temos o Quarteto Fantástico, né? A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque. Todos esses títulos de crédito, eles são aperfeiçoados com uma declaração unilateral de vontade. Pegamos o cheque, que é o que todo mundo tem acesso, que todo mundo conhece aí, né? Pelo menos hoje em dia. Mais um tempo atrás, aí, na época que eu era criança, quem tinha cheque ou era amigo do gerente do banco ou era milionário, né? Porque não era fácil ter cheque, não. Mas hoje todo mundo conhece, todo mundo tem cheque aí. E todo mundo sabe que o cheque, ele é um retângulo com espaço para uma única assinatura, que é do devedor, né? O devedor que assina o cheque. O credor não tem necessidade de assinar o cheque. O credor, ele precisa receber o cheque, ele precisa portar o cheque aí.
né? Lembrem aí do professor Guilherme, né? Que ele anda na rua com aquele bolsinho na camisa aí, com um monte de talonário de cheque, duplicata, papel, tudo aí na pastinha de documento do carro, né? Que ele ganhou no despachante, junto com aquele pente pequenininho, né? Que ele carrega aqui no bolso da camisa, né? Então, o credor precisa portar o cheque, mas o credor, ele não precisa assinar o cheque. Só o devedor que assina. E por quê? Porque o cheque e os títulos de crédito em geral, eles se aperfeiçoam com uma declaração unilateral de vontade, apenas com a manifestação de vontade do devedor. E provavelmente aí nos próximos semestres, né, em direito empresarial, a gente vai estudar esses títulos de crédito. Não é uma matéria mais tão importante assim, por conta da informatização, né? E com o mundo de hoje aí eu acho que vai acabar perdendo ainda mais a sua importância, mas ela ainda está prevista nos programas de direito empresarial. E por quê? Porque é uma matéria bem difícil, né? Ela tem muitas peculiaridades, ela tem muitas diferenças, inclusive, daquilo que é normal ou daquilo que a gente aprende dentro do direito civil. E por conta disso, ela acaba sendo cobrada, né? Não só nos programas de faculdade, mas também nas provas, né? Direito... vai fazer um concurso aí, por exemplo, para cartório, é extremamente importante os títulos de crédito, né? Caem muito aí. Bom, pessoal, mas vai chegar um momento aí de estudar, então, os títulos de crédito. E a última fonte das obrigações no direito privado, e é o que interessa para a gente, são os negócios jurídicos. São os negócios jurídicos. Pessoal, e o que caracteriza um negócio jurídico é que nós temos aqui não apenas uma manifestação de vontade, como é na fonte de cima, na declaração unilateral de vontade. O negócio jurídico, ele se caracteriza pela pluralidade de manifestações de vontade. Quantas? Duas ou mais. Duas ou mais, né? Então, os negócios jurídicos, como fonte das obrigações, eles se caracterizam pela pluralidade de manifestação de vontade, duas ou mais. E ainda, porque essa vontade nos negócios jurídicos, vocês já viram com o professor Maurício, ela é qualificada. Ela é qualificada. Em que sentido? Em 3 sentidos ou em 3 aspectos. Quanto à vontade de celebrar ou não o negócio. Segundo aspecto, quanto ao conteúdo desse negócio, e terceiro aspecto, quanto aos efeitos desse negócio. De modo que as partes, quando elas celebram um negócio jurídico, e como a vontade é qualificada, como a vontade é homenageada, essa vontade das partes abarca sempre a possibilidade de realizar ou não o negócio, abarca sempre a disposição do conteúdo desse negócio e abarca também a possibilidade, né, e a geração de efeitos desse negócio. Pessoal, o grande exemplo aí de um negócio jurídico, né, bilateral, é o contrato de compra e venda, né? Você não é obrigado a vender, você só vende se quiser. E, na verdade, você pode até colocar o teu produto à venda, mas não vai depender só de você, vendedor, porque para que se aperfeiçoe o negócio, né, como ele é bilateral, depende também de aparecer um comprador interessado em comprar aquele determinado produto. Então, você precisa querer vender e, para efetivar essa venda, você precisa de alguém que queira comprar. Apareceu alguém. As partes, então, elas vão livremente negociar. Olha, você quer vender esse produto? Quero. Eu quero comprar. Quanto você pede? Tanto. Tanto eu não pago, né? Tira um pouquinho aí. Dá 20% de desconto. Não, é muito. Vamos fechar em 10. Nem para você, nem para mim. Beleza. E aí, as partes negociam e estipulam o preço. Chegaram ao valor do preço, as partes vão negociar aí, além do preço, a forma de pagamento, o prazo de entrega, o local de entrega desse determinado bem, né? Então, todo o conteúdo daquele negócio é
livremente negociado e discutido pelas partes, né? E a aceitação, claro, depende de vontade de ambas as partes. Bem como os efeitos, né? Bem como os efeitos. Olha, então a gente vai fazer parcelado. Se é parcelado, eu só vou te transferir a propriedade ao final da parcela. Ah, é à vista? Então você me paga, eu te transfiro agora. Né? Então, os efeitos também desse contrato, eles são modulados pela vontade das partes. Isso é um negócio jurídico. O negócio jurídico, então, ele tem uma pluralidade de vontades, duas ou mais, e são vontades qualificadas em relação a todos os aspectos desse determinado negócio, desde a celebração, passando pelo conteúdo e aos efeitos desse negócio jurídico aí. Pessoal, e olha só, esse negócio jurídico, né, ele em regra é bilateral, dependendo de duas ou mais vontades, né, podendo até ser plurilateral, né, mais de duas vontades, mais de duas partes envolvidas nesse determinado negócio. E é a partir dessa ideia, né, eu trago aqui toda a classificação dos contratos, mas isso do material é mais a título aí de curiosidade, de informação. Vamos passar direto ao que interessa para a gente, que são os contratos de sociedade, os contratos sociais. Né? E a grande característica dos contratos de sociedade, dos contratos sociais, é que eles são, né, no mínimo, bilaterais, envolvendo duas partes. Mas isso é no mínimo, de modo que eles podem envolver muito mais que duas partes. Quantas? Sei lá, um monte. E esses contratos, então, que envolvam mais de duas partes, sem qualquer limitação máxima, a gente chama de contratos plurilaterais. Pessoal, as nossas empresas aqui na nossa região não são lá tão grandes, então elas são compostas aí normalmente por poucos sócios, né? Dois sócios, inclusive, podendo sim ser bilaterais. Mas a grande maioria aí, né, das empresas, ou pelo menos as empresas maiores, elas têm mais de dois sócios. E se tem mais de dois sócios, né, a regra é que o contrato de sociedade seja, então, um contrato plurilateral. Inclusive, né, que a gente comentou na aula passada, as sociedades por ações, né? Porque as sociedades por ações, elas emitem ações livremente no mercado. E todo mundo que compra uma determinada ação se torna automaticamente sócio. Sim, mas a gente não usa o termo sócio, né? A gente usa o termo acionista, e o acionista, como sócio, ele é dono de uma parte dentro daquela empresa. Pegando aí as grandes empresas de ações, né, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, que comercializam zilhões de ações livremente no mercado, elas têm zilhões de acionistas. Então, o contrato formado, dando origem a essa sociedade, é um contrato plurilateral. A grande maioria dos contratos, então, de sociedade são contratos plurilaterais, porque tem mais de dois sócios. Quanto? Não sei, pode até ser zilhões aí, como são as sociedades por ações. Bom, mas o que é importante para a gente entender um contrato de sociedade, para a gente, na verdade, caracterizar um contrato de sociedade, é o elemento interno desse contrato. E esse elemento interno desse contrato é que vai permitir a gente classificar esses contratos em associativos ou não associativos. Né? Então, o contrato de sociedade, ele caracteriza por um elemento interno, e esse elemento interno que vai permitir a gente, então, classificá-lo como não associativo ou associativo. Pessoal, o elemento interno recebe o nome de affectio societatis. Olha aqui em latim. O elemento interno, ele recebe o nome de affectio societatis, que é a afeição de sociedade, que é um liame jurídico, né, psíquico, emocional, enfim, né, entre os sócios de uma sociedade.
né? É o liame, então, psíquico, jurídico, emocional entre os sócios de uma da sociedade. E esse liame, então, recebe o nome de affectus societatis, recebe o nome de afeição de sociedade, e esse é o elemento interno de um contrato de sociedade que caracteriza o contrato de sociedade. Pessoal, em razão da presença desse contrato de sociedade, em razão da presença desse elemento interno no contrato de sociedade, que é a affectus societatis, o contrato de sociedade ele é chamado de associativo, né? O contrato de sociedade ele é associativo pela presença justamente da affectio societatis, né? E essa affectio societatis, então, ela se caracteriza pela vínculo jurídico, pelo liame jurídico entre os sócios. Se a gente pudesse desenhar para caracterizar aí a affectio societatis, ficaria mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar e mostrar aqui na câmera para vocês. Olha lá. Nós vamos partir de uma sociedade com 4 sócios. O A, o B, não dá para ver. O A, o B, o C e o D. 4 sócios. No contrato de sociedade, pela presença da affectio societatis, formando então esse contrato associativo, nós temos um liame jurídico entre cada um desses sócios aqui. Existe uma ligação entre cada um desses sócios. E essa ligação, olha só, é caracterizada pelas setinhas de um sócio para outro sócio aí. E além desse liame direto entre esses sócios, o contrato de sociedade ele passa a ter também um objeto comum, que é a própria atividade que essa sociedade realiza. Então, se a gente puder desenhar aí, cada sócio tem também um objeto comum para dentro dessa sociedade. E esse ponto aí dentro da sociedade é o objeto dessa sociedade, é a atividade dessa sociedade. Aí vocês vão perguntar, professor, mas por que existe esse liame, que é a affectio societatis, entre os sócios, caracterizando então o contrato de sociedade como um contrato associativo? Pelo simples motivo de que todo mundo está ali trabalhando em conjunto e realizando objeto social. E estando todo mundo junto ali, trabalhando, o trabalho de um intensifica a realização do objeto social, que é a própria atividade, né, econômica daquela determinada sociedade. E com isso, aumenta o lucro. E aumentando o lucro da sociedade, como todos são sócios da mesma sociedade, todos eles ganham mais. De modo que um sócio, ele não pode querer prejudicar o outro sócio e nem a sociedade. Porque se ele prejudicar o outro sócio ou a sociedade, não tem trabalho, ou diminui o trabalho, e consequentemente diminui a atividade econômica e diminui o lucro. E assim por diante, sócio por sócio. Um sócio ele tem que, entre aspas, ajudar o outro e ajudar a sociedade, porque isso melhora o trabalho, melhora o objeto social, melhora a atividade econômica e melhora também a própria lucratividade dessa sociedade aí. Pessoal, é por isso que, olha só, é possível modular até o lucro, o percentual do lucro, a depender, claro, da cota-parte. Mas jamais é possível excluir um determinado sócio do lucro. Porque se excluir um determinado sócio do lucro, que interesse ele vai ter em trabalhar? Nenhum. Então, ele não vai trabalhar e ele não trabalhando, a sociedade não desenvolve a sua atividade econômica ou diminui o grau de desenvolvimento da sua atividade econômica, gera menos lucro e todo mundo ali dentro fica prejudicado, né? Então, não existe possibilidade de excluir um determinado sócio do lucro. Por quê? Porque isso, a longo prazo, imediatamente ou a longo prazo, levaria a um rompimento da afeição de sociedade,
do affectio societatis e uma destruição da própria sociedade aí, né? Então, o contrato de sociedade, ele é um contrato, em regra, plurilateral, associativo, em razão da presença da affectio societatis, que é um vínculo, que é um liame jurídico psicológico de trabalho entre cada um dos sócios. Porque todos trabalhando, né, intensifica o objeto social e majora-se também o lucro daquela sociedade. Bom, pessoal, se perguntarem na prova, então, né, se eu perguntar na prova, então, qual é a natureza jurídica de um contrato de sociedade? Contrato de sociedade, em regra, é um contrato plurilateral, associativo, pela presença da affectio societatis, né? O contrato de sociedade, então, é um contrato plurilateral, associativo, pela presença da affectio societatis. Bom, terminamos o que interessava para a gente dentro de direito empresarial aí, mas a título de curiosidade, né? Vamos falar um pouquinho do outro contrato plurilateral que se tem. E ele é chamado de não associativo justamente pela ausência de affectio societatis, né? Então, a gente tem um outro contrato plurilateral, só que é o não associativo. Não interessa para a gente em direito empresarial, mas é interessante comentar aí. Contrato plurilateral não associativo. E o contrato plurilateral não associativo, ele é chamado de não associativo por faltar justamente a affectio societatis. Nesse contrato, então, plurilateral não associativo, que não tem affectio societatis, você tem até uma pluralidade de sócios, vários, quantos? Sei lá. Porém, não existe um liame jurídico direto entre os sócios. Entre as partes nesse contrato não associativo. Apesar deles estarem dentro do mesmo contrato, não existe um liame jurídico entre eles, não existe uma ligação entre eles aí. Na verdade, essas partes, elas têm até, não vamos dizer, elas não são inimigas, não vamos dizer isso, mas elas têm interesses até contrapostos. Num contrato plurilateral não associativo, aquele monte de gente que está lá dentro, como não tem liame entre eles, na verdade, eles chegam ao ponto de ter interesses contrapostos. Quando eu falar o exemplo, vocês vão entender quais são os interesses contrapostos aí. O grande exemplo de um contrato plurilateral não associativo é o contrato de consórcio. O grande exemplo, então, de contrato plurilateral não associativo é o contrato de consórcio. O que é o consórcio? É uma reunião de várias pessoas e que buscam um bem comum, normalmente de valor alto, que não seria possível comprar aí à vista, né? E esse grupo de pessoas compra o bem, né? E divide aí o valor desse bem para todos, mensalmente, de modo que fica um valor bem pequenininho aí para cada um. E como você tem várias pessoas e um bem só, esse bem aí, ele é sorteado para uma dessas pessoas aí. E se for possível, tiver dinheiro para comprar mais de um bem, que pode ser também sorteado, ou então ele é atribuído, ele é adjudicado a quem der o maior lance. Só que todo mundo que está lá dentro está pagando o mesmo bem. E, portanto, todo mundo que está lá dentro quer o bem. Agora, se um ganha, o outro perde. Então, dentro do consórcio, ao menos aquelas pessoas têm interesses contrapostos aí. Elas até têm um objeto comum, que é o mesmo bem que todo mundo quer, né? Porém, elas têm interesses contrapostos porque elas querem o mesmo bem. E como só tem um, ficando com um, o outro perde. Ficando com o outro, um perde. E assim que elas vão lidando aí mensalmente com essa situação, né? Então, no contrato de consórcio, você tem até uma pluralidade de pessoas, mas você não tem affectio societatis, porque elas, dentro daquele contrato, elas têm interesses contrapostos.
Elas têm um bem comum, mas elas têm também interesses contrapostos. Toda vez que eu falo de contrato de consórcio, né, e aí tem um monte de professor, vai lembrar, às vezes vai lembrar dessa história. Na época que minha mãe era professora lá no Eufli, o videocassete, né? O videocassete era muito caro. E aí os professores do Eufli fizeram um consórcio de videocassete, né? E toda vez que ia ter sorteio, eu ia lá na sala dos professores do Eufli, né? Era pequeno, eu ia lá, eu estava louco para ganhar o videocassete, né? E, né, como é natural, fazia-se o sorteio e a gente não ganhava, né? Vários meses a gente não ganhou. Eu saía de lá bolacho da vida, né? E esse fato me marcou, né? Porque eu entendi na pele, mesmo sem saber na época do que se tratava, como que é a ausência da affectio societatis. Eu queria o videocassete para mim, e quando eu não ganhava, né? Quem ganhava lá saía todo feliz e eu saía bolacho da vida. Isso é a ausência de affectio societatis. Em uma sociedade, né, em um contrato de sociedade, isso não é possível. Por quê? Porque tudo é comum, todos têm que trabalhar em comum e o lucro gerado tem que ser também repartido. Se não em igualdade de condições, ao menos em igualdade de cotas ou de ações, mas todo mundo tem que ter direito, todo mundo tem que ter acesso ao lucro. Você não pode excluir ninguém do lucro sob pena de imediatamente ou a longo prazo levar ao rompimento da affectio societatis. Pessoal, o que acontece se romper a affectio societatis? A própria sociedade deixa de existir, né? Se os sócios começam a brigar entre si, a sociedade já era. É por isso que o direito se preocupa tanto com a affectio societatis, porque é a forma de caracterização da sociedade, mas a manutenção da affectio societatis é a forma de manutenção da própria sociedade. Se romper a affectio societatis, já era, né? A própria sociedade acabou, não tem mais como mantê-la. E aí os sócios optam em extinguir essa sociedade. E é importante, se os sócios optam em criar uma sociedade, eles fazem o contrato social. Se acabou a affectio societatis e os sócios querem dissolver aquela sociedade, eles vão fazer o distrato social, né? Se o contrato cria, o distrato dissolve aquela determinada sociedade. E um dos motivos do distrato, né, de levar ao distrato, é o fim da affectio societatis. É a brigaiada generalizada entre os sócios. Bom, pessoal, com isso a gente caracterizou o contrato de sociedade, que é o contrato plurilateral associativo pela presença de affectio societatis, e a gente, ainda que não é objeto da nossa aula, mas comentou um pouquinho do contrato plurilateral não associativo, que é a classificação, né, do contrato de consórcio. Contrato de consórcio é um contrato, então, plurilateral não associativo pela ausência de affectio societatis. Pessoal, terminamos aí, né, a natureza jurídica do contrato de sociedade, e a gente pode passar a falar um pouquinho sobre os requisitos do contrato de sociedade, né? Requisitos do contrato de sociedade. E veja só, o contrato de sociedade ele tem duas gamas de requisitos. Primeiro, né, é o que está aparecendo aí na tela, que são os requisitos genéricos do contrato de sociedade. Por que requisitos genéricos? Porque são requisitos do contrato de sociedade, mas na verdade são requisitos de todo e qualquer contrato, né? E por isso, então, eles são chamados de requisitos genéricos, né? Os requisitos genéricos, então, são requisitos de todo e qualquer contrato, inclusive do contrato de sociedade. E esses requisitos vocês já estudaram em direito civil, quando vocês analisaram aí o artigo 104 do Código Civil. De modo que nós não vamos fazer uma análise muito aprofundada sobre os requisitos genéricos, né, e o artigo 104. Nós vamos analisá-los sob a ótica, sobre aquilo que é importante dentro do direito empresarial. Mas nós não vamos fazer lá uma análise muito aprofundada. Bom, mas além dos requisitos genéricos,
existem também, olha só, os requisitos específicos da sociedade, né, do contrato de sociedade. Então, deixa eu colocar aqui, ó, requisitos específicos do contrato de sociedade. E aí vocês vão me perguntar, professor, o que são os requisitos específicos do contrato de sociedade? São requisitos só para o contrato de sociedade. São requisitos que existem no contrato de sociedade, que devem ser cumpridos no contrato de sociedade, mas não existem para nenhum outro tipo de contrato, né? Os requisitos específicos, então, são os requisitos próprios do contrato de sociedade, que não vão ser encontrados em nenhum outro contrato. E daqui a pouco, então, a gente volta e analisa esses requisitos específicos, né? Começando, então, pessoal, pelos requisitos genéricos, né? Que são, portanto, para todo e qualquer contrato, inclusive contrato de sociedade. Quais são eles? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Esses são os 3 requisitos genéricos, né, para todo e qualquer contrato, inclusive de sociedade. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, pessoal, quem que é o agente capaz aqui para a constituição de uma sociedade? Quem que são as partes de um contrato de sociedade? Ou quem podem ser, né, as partes do contrato de sociedade? Olha só que interessante. Podem ser partes do contrato de sociedade tanto as pessoas físicas, que é o mais normal, né, que é o mais normal, as pessoas físicas como parte do contrato de sociedade, e também, aqui já é um pouquinho diferente, as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas. Então, quem que pode abrir uma sociedade? Em regra, as pessoas físicas. Mas nada impede que uma sociedade seja aberta, tendo como parte também uma determinada pessoa jurídica, sem problema nenhum aí. E aí vem aquela pergunta, professor, quem que é a parte? É o sócio, gente. A parte é o sócio. Então, você pode ter como sócio pessoa física, como é possível ser sócio de uma empresa, de uma outra pessoa jurídica, uma pessoa jurídica. Você tem uma pessoa jurídica sócia de outra pessoa jurídica, sem problema nenhum. Inclusive, esse fenômeno de se ter uma pessoa jurídica sócia de outra pessoa jurídica recebe o nome de grupo societário ou um termo que é usado mesmo aqui no Brasil, holding, né? Então, você ter uma pessoa jurídica sócia de outra pessoa jurídica recebe o nome de grupo societário ou holding. O que é um grupo societário? São várias pessoas jurídicas e uma é sócia da outra. O que é uma holding? É a mesma coisa, várias pessoas jurídicas e uma é sócia da outra. Professor. Oi. É o Especiato. Oi, Especiato. Pensando nisso que você está explicando, como acontecem esses consórcios, como você vê em grandes licitações, por exemplo, Rodoanel, consórcio formado por empresas XYZ, 3, 4 empresas formam um consórcio para fazer a licitação. Eles participam de um contrato como esse, social, contrato societário? Se eles se juntarem e quiserem constituir uma nova empresa, eles podem participar de um contrato de sociedade, né? Porque o contrato de sociedade aqui, ele vai dar origem a uma sociedade, uma pessoa jurídica nova e diferente dos sócios. Se eles quiserem se juntar e constituir necessariamente uma nova sociedade, eles podem fazer esse contrato de sociedade, não tem problema nenhum. Só que, na verdade, aí quem vai participar da licitação e celebrar o contrato administrativo é a nova empresa criada.
né? E como ela tem como sócia outras pessoas jurídicas, ela faz parte de um grupo econômico, de um grupo societário ou de uma holding. Pode ser dessa forma, não tem problema. Mas não necessariamente que a reunião dessas empresas vai formar uma nova empresa. Elas podem optar em não formar uma nova empresa. E esse contrato, então, que a união de empresas com um determinado interesse comum e com divisão de atribuições dentro ali daquele interesse comum, sem necessariamente criar uma nova empresa, uma nova pessoa jurídica, chama-se joint venture, né? Eles podem firmar um contrato de joint venture, que é uma reunião de empresas com parceria entre elas, mas sem dar origem a uma nova empresa, uma empresa separada delas aí, né? E acontece muito, né? A joint venture, né? O primeiro que eu ouvi aqui no Brasil foi aquela primeira vez quando veio aqui para o Brasil a Asia Motors, né? A Asia Motors, ela não criou uma empresa propriamente aqui no Brasil, né? A Asia Motors lá de fora, ela fez uma joint venture com uma empresa brasileira, né? E um exemplo mais atual, na mesma linha de veículo, é o da Caoa Chery, né? A Caoa Chery. A Chery é uma empresa chinesa, né? Ela não veio diretamente aqui para o Brasil. Ela fez um contrato de parceria com uma outra empresa que é a Caoa, né? Que era uma concessionária de veículos da Ford, depois passou a representar a Hyundai também numa joint venture, aí rompeu com a Hyundai e hoje ela tem uma joint venture com a Chery, né? Formando a Caoa Chery e vendendo os carros da Chery, projetados pela Chery, mas com as peças fabricadas pela Chery na China, trazidas em regime de CDK aqui para o Brasil, né, e montado aqui. É uma joint venture, pode ser dessa forma, e não forma necessariamente uma empresa nova. Eu estou perguntando, porque observando esse processo de licitação que a gente vê de grandes obras, por exemplo, eu citei o Rodoanel porque eu vi que o consórcio formado pelas empresas tais, ganharam o trecho X. O consórcio formado pelas empresas tais, ganharam o trecho Y no processo licitatório. Como é que eles participam, por exemplo, formam 3, 4 empresas participam de uma licitação em nome de uma só, ou eles têm necessariamente que formar algum tipo de associação, de sociedade, para executar aquela obra? Porque isso é comum. Se você observar as grandes obras, elas são geralmente divididas e consórcios formados por 2, 3, 4 empresas ganham parte, outros ganham outras partes no processo licitatório. Por isso que eu fiz a pergunta. Eu acredito, se sair lá... Só dando uma parte, Rodrigo, eu vi empresa ganhar especiato e ela subrogar para uma segunda, uma terceira partes do trecho que ela ganhou. Sim. Isso sim, mas é que você vê lá no resultado final, por exemplo, Rodoanel, trecho Mário Covas, não sei o quê. Isso, as empresas formadas pelo consórcio das empresas tal. É isso que eu queria entender. Como é que eles formam esse pool de empresa que nome se dá se é um consórcio societário, se não é? Eu acho que não, até porque depois cada empresa fica por si só, né? Não isso que eu... Rodrigo. Não é uma sociedade. Não é Rodrigo, é o Robson. Especiado. Primeiro, assim, porque vem muito dinheiro de fora. Então, tem os escritórios internacionais de cada empresa para entrar dinheiro. Por exemplo, pré-sal, petróleo. Aqui nós temos de saúde, consórcio de saúde. Então, é onde que entra o dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Mas se saiu lá, né, na placa... Não, sim, eu entendi. Licitado e ganho pelas empresas, pelo consórcio de empresas tais, não é uma sociedade entre elas, porque se tivesse uma sociedade entre elas, não seria o nome delas que estaria lá, seria o nome da sociedade da qual elas seriam sócias, né? Mas não o nome delas.
Quem ganhou não foi elas, foi a sociedade que elas criaram, né? E, portanto, seria o nome dessa sociedade. Se sai o nome individual de cada uma delas, é um contrato de parceria entre elas, né? É uma joint venture, é um contrato de joint venture, um contrato de parceria, em que se divide a forma de custeio e que se divide as atribuições de cada uma delas e também a remuneração, né, a forma de divisão do lucro. É um contrato de parceria, né, e esse contrato de parceria ele não gera uma nova pessoa jurídica, não. Esses escritórios internacionais, eles têm um período que eles têm que ter no Brasil. Eles não são a empresa em si ainda. É por isso que existem os escritórios, para poder fazer essas parcerias, para entrar os dinheiro, né? Mas é muito comum isso, né? Por exemplo, mais recentemente aí o caso da Embraer e da Boeing, né? Elas não tinham formado uma nova empresa, elas tinham, na verdade, uma joint venture, né? Poderia resultar na criação de uma nova empresa se tivesse ido para frente, mas não se criou, não se tinha criado, agora, né, desistiram aí, mas não se tinha criado uma nova empresa, era só uma joint venture. Aparecia Boeing e Embraer em participação, trabalhando junto, né? Mas não uma nova empresa aí, né? Então, você pode ter essa... Oi? Você pode ter essa parceria. Eu entendi o que é a explicação. Como é que escreve de joint venture? É assim, ó. Eu devia ter pego o arquivo da Glauciane, estaria mais fácil aqui. É assim, ó. Joint venture, né? Que é um contrato de parceria. Então, elas dividem as atribuições, dividem a remuneração, dividem a responsabilidade, né? Cada qual dentro de um setor, mas elas não fazem um contrato de sociedade, não dão origem a uma nova sociedade. Se estiver dando certo, elas podem se juntar e formar uma nova sociedade. Se não, para por aqui, como é o caso da Embraer. Não foi para frente, né? E elas tinham esse contrato de joint venture, elas romperam esse contrato. Não chegaram a criar uma nova sociedade, né? Então... Rodrigo. Oi? Está escrito errado aí, é joint venture. Tem razão. Joint. Contrato, agora está certo. Contrato de joint venture. Se lançar a aventura, né? DuckTales, se lançar a aventura, né? Contrato de joint venture. Essa é a ideia, né? Beleza. Se o grau de interação, né, for maior, aí elas podem celebrar um contrato de sociedade formando uma sociedade única, né? O grupo societário, o grupo econômico, a holding, né? E que era o caso do Ike Batista, né? O Ike Batista, ele estava bem além da joint venture, ele tinha um grupo societário, ele tinha uma holding, né? Que era a EBX, né? Ike Batista Enterprisement, qualquer coisa assim, a EBX. E a empresa EBX, que era sócia, que era dona das demais X aí, né? OGX, OSX, né? Aquele monte de outra sociedade que ele tinha, né? Ike Batista, ele só era sócio, enquanto pessoa física, da EBX, Ike Batista Enterprisement. Mas a EBX era sócia das demais empresas, da OGX, das empresas mineradoras, os estaleiros e tal. Mas, veja, a OGX, ela tinha como sócia a EBX, que era uma outra pessoa jurídica, né? Sem problema nenhum, formando, então, esse grupo societário, né? Então, o grupo societário, ele tem um liame muito maior do que a joint venture, né? A joint venture é a parceria, parte privada, né? Não é público-privada, é privada, é uma parceria privada, né? E tem um liame mais fraco do que o grupo societário ou holding, né? Então, essa é a ideia aí. Pessoal, e dentro dessa ideia, eu não coloquei aqui, né? Mas existe também a figura da subsidiária integral. Figura da subsidiária integral.
né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí que as montadoras são subsidiárias, né? A Chevrolet do Brasil é subsidiária da GM dos Estados Unidos. A Volkswagen do Brasil, ela é subsidiária da Volkswagen da Alemanha. A Ford do Brasil é subsidiária da Ford dos Estados Unidos, né? Ford Corporation. Aí. O que é a subsidiária? A subsidiária, olha que interessante. Em regra, é uma sociedade limitada. Olha que maluco. Em regra, a subsidiária é uma sociedade limitada que tem como único sócio, uma sociedade anônima, né? Seria anônima ou por ações estrangeira, né? É possível ir, abre uma sociedade limitada aqui no Brasil e ela vai ter como único sócio uma sociedade anônima, uma sociedade por ações estrangeira, né? Que é o caso então das montadoras, né? As montadoras aí, pelo menos no início delas, todas elas aqui no Brasil, todas elas eram subsidiárias integrais, né? Eram sociedades limitadas, né? Eram sociedades limitadas cujo único sócio era uma sociedade anônima estrangeira, né? E isso sempre me chamou atenção, né? Agora, eu não sei se elas já se tornaram sociedades anônimas, para falar a verdade, as montadoras atualmente. Mas quando eu comecei a estudar, eu sempre gostei muito de carro, eu checava os nomes empresariais das montadoras, né? E eu via as danadas lá, enormes, né? E tudo limitado. Eu falei, não é possível uma sociedade tão grandes, né? Umas empresas tão grandes sendo limitadas. Aí depois eu fui entender porque é um regime especial aí da lei de sociedade anônima, permitindo então a criação de sociedades subsidiárias integrais, uma limitada cujo único sócio é uma anônima estrangeira, né? Então tem essas figuras aí, né? Então pessoa física como sócio, né? Ou pessoa jurídica como sócio também, formando então grupos societários, holdings ou subsidiárias integrais. E se não há uma junção de pessoas jurídicas, mas tem a criação de uma nova sociedade, a gente tem mera participação, a gente tem uma joint venture. Essa é a ideia. Bom, pessoal, e uma observaçãozinha final aqui, mas que a gente até já fez ela, é a questão do menor. Pessoal, o menor pode ser empresário? A gente viu que sim, desde que ele tenha autorização judicial, né? O menor pode ser empresário desde que ele tenha a autorização judicial. Se o menor pode ser até o mais, que é ser empresário mesmo, claro que ele pode ser o menos, que é sócio de uma sociedade limitada, né? Isso aí foi pacificado pelo STF, né, no julgamento aqui desse recurso extraordinário, né? Então, hoje não tem mais discussão. Se o menor ele pode até ser ser empresário individual, desde que autorizado judicialmente, ele pode o menos, que é ser mero sócio de uma sociedade qualquer, né? Inclusive esse julgado específico é de uma sociedade limitada. Pessoal, teve uma época que isso caía bastante em prova, né? Porque ainda tinha alguma discussão, mas hoje, como já está pacificado pelo STF, não tem mais o que se discutir aí, né? E também não tem mais relevância, né, específica para cair em prova. Mas menor, ele pode ser sócio de uma sociedade, sim, né? Se ele pode o mais, que é ser empresário individual, ele pode o menos, que é ser sócio. Bom, pessoal, com isso a gente terminou então o primeiro requisito genérico, né, que é o agente capaz, que são as partes capazes. Bom, e a gente pode falar mais um pouquinho, né, dos requisitos, a gente pode seguir, avançar o estudo dos requisitos genéricos aí, falando um pouquinho sobre o objeto, né? A sociedade ela tem que ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Lícito é admitido em direito. Possível, que seja plausível, que faça sentido, né? Determinado, né, específico, ou determinável aquilo que é passível de determinação, que você pode entender do que se trata pelas qualificações, qualidades daquele determinado objeto, né? Mas aqui é bem tranquilo, né? Pessoal, o objeto tem que ser lícito. Eu não vou poder fazer uma sociedade, uma empresa para explorar o jogo do bicho, né? Eu não vou poder abrir uma empresa para vender droga, né? Ainda que isso seja bastante organizado aí,
né? Eu não vou poder abrir uma empresa, que eu coloquei aqui, né, para explorar o amianto, porque o amianto ele está proibido, né? Tem que ser algo dentro do direito. E, claro, o objeto tem que ser possível também. Eu não vou poder abrir uma empresa para comercializar terreno na Lua, né? Não faz sentido aí. Então, tem que ser algo dentro do direito, né? Dentro das regras de conduta. Estando dentro do direito, né? Não estando proibido pelo direito, estando dentro das regras de conduta. Professor. Oi? Oi? Há controvérsias com esse negócio de comercializar espaços em outros locais, vendendo espaço no céu e igreja. Então, no céu tem. Tô com o Luiz especial. Não pode vender. No céu tem bastante. Há controvérsia. Tem muita gente que está vendendo, né? Muita gente que vende, né? O espaço aí, né? Mas o problema não é quem vende, né? O problema é quem compra esses espaços aí, né? Esse é o problema. Mas dá problema para registrar. Leva lá no cartão para registrar, né? É que vocês não entenderam, só pode usufruir do espaço lá depois que morre. Até hoje ninguém nunca reclamou depois que morreu. Ninguém entrou com ação também, né? Por vício redibitório, né? Então Não, ninguém. Então deve estar tudo certo nesses contratos aí, porque ninguém voltou para reclamar, ninguém entrou com ação por vício redibitório, então tá tudo certo, né? Bom, pessoal, então bem tranquilo aqui, né? Do objeto. Sim, o último detalhezinho. Pessoal, e por que é bem tranquilo quanto ao objeto? Porque se a gente dá uma analisada aí no artigo 170 da Constituição Federal, que traz sobre os princípios da ordem econômica, né, a gente trabalha aí com a livre iniciativa, né? Então, o Brasil aí, como princípio da ordem econômica, tem a livre iniciativa. Por isso que o objeto é bem tranquilo aí. Bom, pessoal, terminamos o objeto, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre a forma. Pessoal, funciona assim. Se o direito não estipular uma forma específica, pode ser feita por qualquer forma. Então, a regra é qualquer forma, a não ser que o direito estipule uma forma específica. E aqui estipula. O contrato de sociedade, ele é necessariamente escrito. Todo contrato de sociedade, ele tem que ser necessariamente escrito. Por quê? Porque ele tem que ser registrado na junta comercial. Então, não tem como fazer contrato de sociedade verbal se ele vai ter que ser registrado. Para que seja possível ele ser registrado, ele tem que ser escrito. Então, todo contrato de sociedade, ele é escrito. Professor, mas eu tenho uma sociedade aqui de boca, eu e meu irmão, a gente trabalha junto. Você está de forma irregular, né? Você está aí dentro de uma sociedade em comum, o que não é admitido em direito. Então, só tem sociedade mesmo, né? Quem faz contrato de sociedade por escrito, porque esse contrato tem que ser registrado. Pessoal, e aí vem aquela pergunta. Professor, tem que ser por escrito? Tem. Mas pode ser por um documento particular, um instrumento particular, por exemplo, feito por um contador, por um economista, por um administrador de empresa, por um advogado, ou precisa ser por documento público, como uma escritura pública feita em cartório de notas? A lei não fala. Então, precisa ser escrito e ponto. Podendo ser por instrumento particular, ou quem quiser, podendo fazer por escritura pública, né? Então não tem uma exigibilidade aí. Admite-se tanto por instrumento particular, que é a regra, que é o que todo mundo faz, ou quem quiser pode fazer por escritura pública. Pessoal, só tem um caso que se exige escritura pública, né? Em caso de instituição financeira, né? Se for para abrir uma instituição financeira, aí a lei exige escritura pública para dar segurança, né? Então, a regra é que seja por escrito, seja instrumento particular, seja escritura pública. Agora, para abrir uma instituição financeira, necessita de escritura pública.
Por quê? Para dar segurança, levando em consideração que a instituição financeira vai ficar com um monte de dinheiro que não é dela, né? Então, para fins de segurança, é necessário aí a escritura pública, né? Bom, pessoal, e aí a gente comentou aqui um pouquinho, né, no material sobre a sociedade em comum, mas que é aquela sem registro, mas a gente já tinha estudado anteriormente a sociedade em comum. E com isso, então, a gente terminou os requisitos genéricos, né? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, que é escrita, seja instrumento particular, seja escritura pública. E aí, pessoal, a gente pode entrar aqui nos requisitos específicos do contrato de sociedade, que são requisitos, então, próprios, né, do contrato de sociedade, que só o contrato de sociedade tem. Agora, detalhe importante, esses requisitos específicos, eles sofrem uma subdivisão. Por quê? Eles podem ser requisitos específicos essenciais, ou então requisitos específicos acidentais, né? Deve estar aqui embaixo em algum momento. Aqui, ó. Requisitos específicos acidentais. Qual que é a diferença? Olha só, se eles são requisitos específicos, eles são requisitos típicos, próprios do contrato de sociedade, que só tem contrato de sociedade. Seja os essenciais, seja os acidentais, eles são típicos, eles são próprios de contrato de sociedade. Os requisitos específicos essenciais, eles são essenciais porque eles são obrigatórios, sob pena de nulidade do próprio contrato. Então, os requisitos essenciais, eles são chamados essenciais porque eles são obrigatórios, sob pena de nulidade do próprio contrato. Então, tem que ter os requisitos essenciais e, ao contrário, se faltar qualquer um dos requisitos essenciais, o contrato de sociedade será nulo de pleno direito, né? Então, é muito ruim, aí tem que tomar muito cuidado com os requisitos essenciais. Pessoal, e eles estão previstos aí no artigo 997 do Código Civil. E os requisitos acidentais? O que são os requisitos acidentais? Pessoal, um acidente de carro. Eu peguei meu carro e estou dirigindo na rua aí. Necessariamente o acidente vai acontecer ou o acidente de carro pode acontecer? Vai depender. Se for eu dirigindo, pode. Se for a Thaisa dirigindo, é uma certeza absoluta, né? Inquestionável, incontroversa, que vai haver um acidente aí. Tudo depende do motorista. Mas, enfim, em regra, aí, tirando o caso da Thaisa, né? Os acidentes, eles podem ou não acontecer. Da mesma forma que esses elementos acidentais. Eles são acidentais porque eles podem ou não estar presentes. E se estiverem presentes, beleza, aquela sociedade vai ter que cumprir. É obrigado. Se está presente, ele é obrigatório, aquela sociedade vai ter que cumprir. Agora, se o elemento acidental não estiver presente, também não tem problema nenhum, não gera nulidade do contrato. A ausência do elemento acidental, ele não gera nulidade do contrato. Então, pessoal, o elemento acidental, ele é facultativo, né? O elemento acidental é facultativo. As partes, os sócios que estão elaborando o contrato, colocam esse elemento acidental se quiserem. Elas não são obrigadas a colocar. Só que tem que tomar um pouco de cuidado quanto à abrangência desse termo facultativo. Por quê? Porque a colocação do elemento acidental que é facultativa, coloca se quiser. Mas, se, ainda que não precisasse, resolveu colocar, se colocou, está lá, e ele se torna, então, obrigatório. Ele se torna lá obrigatório. Não precisava colocar, mas se quis colocar, colocou, aí está lá, aí ele se torna obrigatório. Então, tomem cuidado aí, né? A gente fala que o acidental é sinônimo de facultativo,
podendo dar a impressão que é tudo facultativo. Ah, coloca se quiser, se não quiser colocar, não precisa. Ah, colocou, cumpre se quiser, se não quiser cumprir, não precisa. Não é bem assim. O elemento acidental escolhe-se se vai pôr ou não, mas se optar em colocar, ele é obrigatório. Se não optou em colocar, ele também não vai gerar, a ausência dele também não vai gerar nulidade contratual. Pessoal, beleza isso aqui? Vamos começar lá, então, com os requisitos específicos essenciais do artigo 997 do Código Civil. E a primeira coisa, bem óbvia, né? É requisito essencial a qualificação completa dos sócios, né? É necessária, então, a qualificação completa dos sócios. Então, vai ter que qualificar esses sócios aí. Segundo, é requisito essencial também a previsão de um objeto social. E o que é o objeto social? A atividade que aquela determinada empresa vai seguir, né? A atividade que aquela determinada empresa vai seguir. E, claro, pessoal, com extrema boa-fé, seguindo aí princípios da veracidade, né? O que a empresa vai exercer, ela realmente tem que declarar ali dentro do objeto social. E se, porventura, ela exerce uma determinada atividade e ela vai ampliar as atividades que ela exerce, ela vai ter que alterar esse contrato social para prever as novas atividades que ela vai realizar, né? Por exemplo, pessoal, a Apple do Brasil, ela tinha como objeto social a comercialização de equipamentos de informática. Até que ela resolveu abrir uma fábrica em Jundiaí. Aí não dava para ser só comercialização. Ela teve que alterar o objeto social e o contrato social dela, trazendo comercialização e produção de equipamentos de informática. Isso para toda empresa, né? Isso para toda empresa. Se ela tem um determinado objeto, tem que ser declarado objeto. Se ela vai ampliar as atividades dela, ela vai ter que inserir dentro desse objeto, alterando o objeto, alterando o contrato social, essas novas atividades que ela vai passar a realizar. E para isso, pessoal, ela vai ter que fazer um aditivo do contrato social e registrar esse aditivo na junta comercial, né? Toda vez que tiver necessidade, então, de alterar o contrato social, ela é obrigada a fazer um aditivo desse contrato social e registrar esse aditivo também na junta comercial. Bom, pessoal, depois, requisito obrigatório, o nome empresarial. E a gente já estudou o nome empresarial aí também, né? Que é a firma individual, a firma social e a denominação, segundo as características, né, e requisitos de cada uma delas. Firma individual, o nome do sócio com objeto facultativo, né? Firma social, nome dos sócios com objeto facultativo, né? E denominação, elemento fantasia, que é tudo menos o nome do sócio, com objeto social obrigatório. E aí ficou lá, olha que interessante. Apple Computers, Apple Comércio de Computadores do Brasil, foi para Apple Comércio e Produção de Computadores do Brasil. Alterou o nome também, não é bem esse, né, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Acrescentou aí o termo produção, tanto no objeto quanto no nome empresarial, porque ampliou justamente esse objeto social, ampliou essa atividade econômica. Bom, pessoal, depois, os contratos de sociedade, eles têm que trazer o prazo de duração da empresa, o que na prática é posto como prazo indeterminado, né? Mas tem que colocar lá que a empresa operará suas atividades em prazo indeterminado, né? Prazo indeterminado. Agora, é possível também que seja uma empresa por prazo determinado. Por exemplo, olha lá, foi criada uma empresa de segurança para prestar serviços durante um determinado evento, o Rock in Rio. Foi criada uma empresa de segurança para prestar serviço no Rock in Rio, né, determinado evento. Prazo determinado. Essa empresa perdurará, né, durante a realização dos eventos do Rock in Rio e após ao término a empresa será então dissolvida. É uma empresa por prazo determinado.
Isso é muito raro, né? Isso é muito raro. A regra aí é que as empresas sejam por prazo indeterminado, mas aí precisa constar dentro do contrato que ela tem prazo indeterminado. Pessoal, toma cuidado com essa ideia de prazo indeterminado, porque prazo indeterminado é igual ao amor, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Prazo indeterminado, ele não tem prazo para terminar, mas pode eventualmente terminar? Pode. Pode os sócios quererem dissolver uma sociedade por prazo indeterminado? Pode, não tem problema nenhum aí, né? Então, o indeterminado aqui não quer dizer que ela não pode deixar de existir, que ela não pode ser dissolvida. A ideia é que seja eterna enquanto dure, né? Ela não tem prazo para terminar, mas se os sócios quiserem terminá-la, né? Terminar com ela, dissolvê-la, eles podem também, a qualquer momento, fazendo um distrato social. Né? Bom, pessoal, depois toda empresa e todo contrato de sociedade, ela vai ter que nomear um administrador social, né? Toda empresa ela vai ter que nomear um administrador social. E o administrador social é aquela pessoa que tem poderes para legitimamente representar a empresa, né? De modo que é o administrador social que assina os documentos em nome da empresa, né? E celebra os negócios em nome da empresa, celebra os contratos em nome da empresa, celebra a procuração para dar poderes para outras pessoas, por exemplo, os advogados que representam em juízo aquela determinada empresa, né? Então, todo contrato de sociedade ele tem que trazer a nomeação do administrador judicial. Pessoal, e eu lembro que na aula passada, acho que uma pergunta do especiato, a gente viu a importância disso, né? O especiato falou, mas como que eu descubro quem que representa a empresa? Olhando o contrato social, porque a presença e a nomeação de um administrador social é elemento essencial do contrato. É obrigatório que tenha a nomeação do administrador judicial. E é aquela pessoa, então, que tem poderes legítimos para representar a empresa, ou então, se ele não quiser fazer diretamente, mas tem que ser ele, pode passar a procuração para outras pessoas. E para a gente saber se as outras pessoas têm poderes para representar a empresa, a gente vai ter que ir seguindo, retornando nessa cadeia de procurações, e vai ter que ter um vínculo de procuração por procuração até chegar na primeira. E a primeira tem que ser nomeada, tem que ser assinada, então, por esse administrador social, que é quem está previsto, né, expresso no contrato de sociedade. Pessoal, pergunta... Rodrigo, no caso de algum problema judicial, quem vai para a cadeia primeiro é esse cara aí? Deveria, né? Deveria, dependendo do... Não, para entender, ele é o administrador, não é? Ele é o responsável. Então, ele é o responsável. Então, vamos supor, em algum problema, é esse cara aí, em primeira instância, que vai ter que responder, não é isso? Por exemplo, o presidente da Vale, quando deu, lá em Brumadinho, deu a zebra, ele foi responsabilizado. Ele é o administrador social previsto no contrato, é o responsável. Ele que por gestão, ele que responde também pelos atos. É isso aí. Pessoal, uma pergunta que sempre fazem, que eu achei até que você não fosse fazer essa pergunta aí. Professor, precisa ser sócio ou não? Depende do tipo de sociedade. Né? Tem tipo de sociedade que exige que ele seja sócio. Por exemplo, a sociedade em nome coletivo exige que o administrador social seja um dos sócios, né? Agora, uma grande maioria da sociedade, que é limitada e anônima, não, né? A sociedade limitada e a sociedade anônima não precisa ser sócio, não precisa ser acionista para ser administrador daquela sociedade, né? É possível, então, nomear um terceiro que não seja sócio, que não seja acionista, para ser administrador dessa sociedade. Bom, pessoal, e o segundo ponto em relação a esse administrador social aqui, né, a nomeação do administrador social, é que a gente tem uma divergência na doutrina muito grande, no seguinte sentido. Nós já vimos que uma pessoa jurídica ela pode ser sócia de uma pessoa jurídica, sem problema nenhum, formando então um grupo econômico ou uma holding, tranquilo. Agora, e essa pessoa jurídica, que até é sócia, será que a pessoa jurídica vai poder ser administradora social? Existe uma corrente minoritária que admite,
dizendo que a pessoa jurídica que já é sócia, e isso é inquestionável, ela pode ser sócia, ela também pode ser nomeada administradora social. E aí a gente tem uma pessoa jurídica administradora social. Existe essa corrente, mas é uma corrente minoritária. A maioria da doutrina, quase unanimidade aí da doutrina de direito empresarial, não admite, né? Admite que a pessoa jurídica seja sócia de outra pessoa jurídica, mas não admite que essa pessoa jurídica, apesar de ser sócia, seja nomeada administradora social. E por quê? Com base, pessoal, no artigo 927, inciso 6, olha só, ele fala expressamente, ó, as pessoas naturais incumbidas da administração. Então, se ele fala expressamente em pessoas naturais incumbidas da administração, a maioria, né, majoritariamente mesmo, da doutrina entende que, apesar da pessoa jurídica poder ser sócia, ela, pessoa jurídica, não pode ser administradora, de modo que é necessário sempre uma pessoa física administradora. Inclusive, então, pessoal, naquele caso ali que a gente comentou das subsidiárias integrais, né? Mesmo as subsidiárias integrais que têm como único sócio uma outra pessoa jurídica, elas, subsidiária integral, vai ter que ter como administrador social uma pessoa física, uma pessoa natural. Ai. Gente, esse texto do artigo 927, inciso 6, já caiu bastante em prova, né? Então, por isso que eu coloquei aí, as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade. Pessoa jurídica pode ser sócia, mas em regra, né, para a grande maioria da doutrina, não pode ser administrador. Pessoal, e é uma questão lógica, né? O administrador social é quem assina. É quem assina pela sociedade, pela empresa. Se ele fosse uma pessoa jurídica, quem queria assinar? Ah, o administrador social da outra pessoa jurídica. Ah, mas o administrador social da outra é outra pessoa jurídica. Quem que vai assinar, então? Ah, o administrador social da outra pessoa jurídica. Isso jamais ia acabar. Na verdade, a gente não ia ter quem responsabilizar em caso de problema, né? Isso aqui seria uma forma de burlar até a responsabilidade, como o Luciano lembrou bem, né? Por isso que a grande maioria da doutrina mesmo não admite, né? Tem que ter uma pessoa física responsável aí, tem que achar alguém, tem que poder culpar alguém, tem que poder, né, prender alguém aí. Alguém tem que ficar com medo, né? Alguém tem que ficar com medo para tomar cuidado, né? Então tem que ser pessoa natural, pessoa física. Bom, pessoal, depois, olha só, outro requisito essencial do contrato de sociedade, a assinatura de advogado, né? Se vai fazer um contrato de sociedade, então tem que trazer a assinatura de advogado. O advogado não vai ser parte, né? Não vai ser sócio, nada disso, né? Na prática, o advogado vai lá bater um carimbo, bate o carimbo dele e assina junto aí. Lá no finalzinho ele bate o carimbo e assina junto, né? Precisa ter assinatura de advogado. Como é um requisito essencial, se não tiver assinatura de advogado, né, gera nulidade do próprio contrato. A ausência de assinatura do advogado gera nulidade do contrato. Só que eu não coloquei aqui a exceção, pessoal, tem uma exceção. Como toda boa regra, tem uma exceção. O Estatuto da Pequena Empresa, né, que é a Lei Complementar 123 de 2006, dispensa a assinatura de advogado em constituição de microempresa e empresa de pequeno porte, né? Então tem essa exceção aí. Não é uma exceção do Código Civil, é uma exceção do Estatuto da Pequena Empresa, a Lei Complementar 123 de 2006, dispensa a assinatura de advogado em constituição de microempresa e empresa de pequeno porte. Por quê? Famosa caridade com chapéu alheio, né? Caridade com chapéu alheio, que é economizar o custo de abertura de uma microempresa e empresa de pequeno porte, tira do bolso do advogado, né? Caridade com chapéu alheio. Aí, né? Pessoal, mas claro, traz uma facilitação. A gente não pode esquecer que o Brasil não é o Brasil ou um Brasil, né? A gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil aí. Então, enquanto aqui na nossa região conseguir assinatura
advogado, pode ser que em uma determinada região norte do país, região nordeste do país, não se tenha um advogado lá e a pessoa eventualmente ficaria impedida de abrir a empresa por conta desse detalhe que é a assinatura do advogado. Então, como forma de facilitação da abertura de micro e pequena empresa e de economia na abertura delas, é que o Estatuto dá essa dispensa aí, né, da assinatura de advogado. Então, é por isso que, muito provavelmente, vocês já viram um contrato de sociedade sem assinatura de advogado, porque é de uma micro ou pequena, ou pequena empresa. Agora, as grandes empresas... O advogado cobraria para assinar? Não sei como que tá, tem que olhar a tabela da OAB. Não sei se a tabela da OAB fala sobre isso, né? Chega a esse detalhe, né? Mas se não tiver previsto na tabela da OAB, o advogado é livre para cobrar o quanto ele entender, né? Mas eu acredito que deve ter previsão na tabela da OAB. Agora, lembra, a tabela da OAB é uma tabela mínima, né? É a tabela mínima, é para não aviltar a profissão de advogado, né? Então, o advogado pode aí cobrar o que bem entender. Até porque, pessoal, veja só, o advogado ele está assinando ali, não é só para fazer uma firula. É porque o advogado que mete a assinatura dele lá, ele está se responsabilizando pelo cumprimento dos requisitos legais, formais daquele contrato. Então, se tiver algum vício de forma naquele contrato, se eventualmente futuramente gerar uma nulidade daquele contrato, o advogado ele pode ser responsabilizado, né? Então, ele não está cobrando só pela assinatura dele, ele está cobrando porque, em tese, ele deve analisar aquele contrato. Ele está cobrando pelos anos de conhecimento dele, para conseguir bem analisar o contrato, e ele está cobrando porque ele é responsável pelo próprio contrato, né? Então, no dia a dia, eu já assinei contrato aí, né, social, de empresa, já assinei contrato social de associação, já assinei contrato social de fundação não, só de associação religiosa, né? Na faixa, né? Assina aqui. Aí você dá uma olhadinha lá e fala, beleza, você acaba assinando, né? Para até fazer um favor aí, né? Mas é complicado isso porque a gente se responsabiliza pelo contrato. Se der algum problema lá, a gente acaba se responsabilizando pelo contrato. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Faz uma base aí, Liana, 30% do valor do contrato social. Pronto. Aí tava bom, hein? Aí tava ótimo. Uai, Rodrigo, normalmente essas pequenas empresas colocam contrato social de 10 mil. Você pega 3. O normal. Falar, né? O que o Luciano está levantando aí é justamente o próximo tópico, né, e requisito essencial, que é o capital social. Capital social. Pessoal, então vamos falar lá do capital social. Todo contrato de sociedade, então, ele é obrigado a trazer o capital social. E o que é o capital social? Capital social é o valor mínimo que os sócios entendem necessário para exercer a atividade empresarial, né? Então, o capital social, ele é o valor mínimo que os sócios entendem necessário para exercer aquela determinada atividade empresarial aí. Pessoal, de modo que quem vai definir de verdade qual é o valor do capital social são os próprios sócios. E o critério que eles usam é sempre o valor mínimo para o exercício da atividade empresarial. E é por isso que o capital social ele é normalmente baixo, né? O Luciano falou aí, capital social de 10 mil reais. Às vezes 10 mil reais é muito, né? O capital social ele é, em regra, bastante baixo aí, né? A gente vai constituir uma sociedade para concorrer com a SpaceX para a exploração do espaço. Capital social, 15 mil reais, né? Ele é baixo porque ele é o valor estipulado pelo sócio e mínimo para o exercício das atividades empresariais. Aí sempre vem alguém e pergunta, professor, mas a junta comercial não vai ficar de olho? Não, né? Porque a gente já verificou aí na obrigação do empresário, quando a gente estudou o registro, que a junta comercial ela faz uma análise formal do contrato, né? Ela não faz uma análise substancial, ela não faz uma análise daquele contrato com a realidade fática, né? Se está de acordo com a realidade fática. Ela só faz uma análise formal, então a junta comercial não vai criar caso. Pessoal, e tanto a junta comercial só faz a análise formal, que quantas vezes a gente já viu aí
nos programas de televisão, principalmente o Fantástico. Eles pegam um determinado contrato social, vai lá no endereço que está no contrato social e não encontra nada. E aí eles falam, olha, a empresa fantasma, o Estado registrou uma empresa fantasma, a junta comercial não verificou. Claro que não, né? A junta comercial ela só faz verificação formal, né? Ela não tem nem estrutura para sair fiscalizando as empresas, né? Então, a junta pode colocar um valor baixo aqui e a junta comercial ela não vai implicar com esse valor do capital social aí. Então, é baixo mesmo, né? É baixo. As empresas, elas só vão aumentar o capital social quando elas passam a ter alguma necessidade. Por exemplo, elas querem participar de um procedimento licitatório e o edital licitatório exige um valor mínimo de capital social. Aí elas aumentam o capital social delas para chegar no patamar do edital. Isso é extremamente comum, né? Isso é extremamente comum. Os editais hoje, né, de licitação, eles estão prevendo o capital social e jogando um valor mais alto aí, né? E aí a empresa que quer participar daquela licitação vai ter que alterar o contrato social, registrar na junta comercial para aumentar o valor desse capital social, né? Faz isso, mas não precisa integralizar imediatamente. Não, a gente vai ver, né? Não, que o Robson está acostumado a fazer isso, por isso que eu estou cutucando ele. Eu sou o Luciano. Direito de defesa, hein? Direito, eu vou falar com ele. Mas isso acontece, né? Fica só no papel, né? Fica só no papel. Acontece e não tem nada de ilícito, pelo menos não imediatamente essa situação, né? Por quê? Porque subscrição é diferente de integralização, a gente vai ver daqui a pouco, né? Pessoal, outro caso que normalmente as empresas correm para fazer um aditivo do contrato social e aumentar o capital social, quando elas vão fazer um financiamento, né? Elas vão pegar dinheiro em banco, aí o banco, para liberar o financiamento, exige um capital social mínimo, né? E elas não têm, aí elas correm lá e fazem um aumento de capital social, né? Mas tirando esses casos, a regra é que seja realmente um capital social bem baixo, né? Que é o valor mínimo que os sócios entendem necessário para fins de exercer aquela determinada atividade. Bom, pessoal, agora, tem que tomar cuidado com uma coisa. O capital social, ele é um requisito essencial do contrato. Então, ele está previsto no contrato. Estando previsto no contrato, ele, em regra, é invariável. Ele só vai ser modificado quando se modificar o próprio contrato, né? E é por isso que a gente não pode confundir capital social com patrimônio da empresa. Por quê? Enquanto o capital social ele é um requisito essencial do contrato, está previsto no contrato e, em regra, imutável, a não ser que mude o próprio contrato, o patrimônio, que é o conjunto de bens que a empresa tem e deve, o ativo e o passivo dela, ao contrário, não está previsto no contrato social, né? Não está escrito quais são os bens da empresa no contrato social. E se não está escrito lá, ao longo da operação da empresa, e às vezes até dia a dia dessa operação, o patrimônio da empresa sofre mudanças, né? Compra determinados produtos, vende outro, compra determinado imóvel, vende outro, compra um estabelecimento, vende outro. Então, o patrimônio da empresa, ele é mutável no dia a dia e é algo real, é algo fático, não está escrito no contrato social, né? Então, tomem cuidado com isso, né? O capital social, então, é um valor previsto no contrato, em regra imutável, a não ser que mude o próprio contrato. E isso é totalmente diferente de patrimônio, porque o patrimônio que a empresa tem não está previsto no contrato social e ele é plenamente variável ao longo do exercício da atividade empresarial, inclusive até dia a dia. Pessoal, Rodrigo, grande observação, meus parabéns, porque tem muita gente que olha lá contrato social, que ela responde até o nível do contrato social, mas o capital da empresa ele é muito maior. Ótima observação. É o patrimônio da empresa. O patrimônio, exatamente. Isso é uma observação essencial de se fazer a distinção disso. Parabéns. Obrigado, Magino. Pessoal, mas o Luciano falou, o patrimônio é bem maior.
Pode ser bem maior, a gente torce para que seja bem maior, mas nada impede também que o patrimônio seja bem menor também que o próprio capital social. Pode acontecer, né? A empresa está indo mal das pernas, vai gastando, né, patrimônio, vai vendendo para pagar a dívida e o patrimônio vai baixando aí, né? E na prática o patrimônio fica até abaixo do capital social. Se acontecer isso, a empresa quebrou, né? Porque o capital social é muito baixo. Se o patrimônio estiver abaixo do capital social, essa empresa quebrou, né? Dificilmente ela vai sair aí, né? Mas é possível. A gente torce que seja como o Luciano falou, que o patrimônio fique sempre acima do capital social. Pessoal, eu ia fazer uma observaçãozinha aqui também, mais uma observaçãozinha a respeito do capital social, mas me fugi. Mas vamos adiantar a matéria aqui, às vezes volta na cabeça e eu falo. Olha lá. Feito, então, a previsão do capital social, né? Feito a previsão do capital social pelos sócios no contrato social, surgem, então, diante desse capital social, duas obrigações dos sócios. A primeira obrigação é a obrigação de subscrição, né? E a segunda obrigação é a obrigação de integralização desse capital social. Então, previsto o capital social no contrato, os sócios, então, assumem duas obrigações perante o capital social. A primeira obrigação é a subscrição desse capital social e a segunda obrigação é a integralização do capital social. Pessoal, e aí a gente precisa ver, então, o que é cada uma delas. Olha só, a subscrição do capital social é a promessa que o sócio faz ao assinar o próprio contrato que ele, sócio, vai transferir bens dele para a empresa. Para quê? Para cumprir... Oi? Pessoal, alguém ia falar? Está cortando a fala. Está cortando. Deixa eu ver aqui a internet. Pessoal, tá conectado. Para mais alguém está cortando? Para mim está perfeito até agora. Está funcionando? Tá normal. Não, ontem à noite, hoje de manhã, estava bem ruim isso aqui também. Tá complicado. Agora tá normal, mas estava cortando e não estava ouvindo nada. O meu corta um pouquinho, sim. Corta um pouquinho, né? Quando você está falando, está cortando. Quando você está falando. Alguém está com a câmera ligada? Se puder desligar, eu acho que fica melhor, né? Para não deixar nenhuma câmera ligada, para não gastar muita conexão. Mas vamos lá, eu vou tentar falar mais devagar. Olha lá. A subscrição, né? Pessoal, a subscrição, então, é a promessa que o sócio faz quando ele assina o contrato social de transferir bens pessoais dele para a própria empresa. Mas é só a promessa, Então, subscreveu, assinou o contrato social, você está subscrevendo o capital social, que significa dizer que você, sócio, está assumindo a obrigação de transferir os bens pessoais seus para a empresa no limite daquele valor previsto como capital social. Pessoal, e essa subscrição, ela é imediata à própria assinatura do contrato. Então, assinou o contrato social, todos os sócios imediatamente estão subscrevendo. Mas a subscrição, pessoal, é só a promessa, que é feita no momento da celebração e assinatura do contrato, mas é só a promessa. De modo que, na subscrição, ainda não se tem a efetiva transferência dos bens pessoais do sócio para dentro da sociedade, para formar, então, a sociedade, o patrimônio dessa sociedade. O ato de transferência do patrimônio pessoal do sócio para dentro da sociedade é feito depois. Quanto tempo? A lei não fala, mas, né, é feito depois. E esse ato de efetiva transferência de patrimônio recebe o nome de integralização. Né? Então, o sócio subscreve o capital social na assinatura, realiza a subscrição na assinatura, que é a promessa.
E aí, então, depois de subscrito, ele passa a ter o dever de integralizar o capital social e a transferência desse bem aí, desses bens pessoais para dentro da sociedade é a integralização. Pessoal, é por isso que o Luciano falou, ó, subscreve lá o capital social, mas não quer dizer que ele exista, né? Não quer dizer que o patrimônio exista. Subscreveu o capital social, mas não quer dizer que o patrimônio exista. Por quê? A assinatura é a subscrição, é a promessa. Mas ele só vai ser efetivo depois, quando os sócios efetivamente tiverem, então, transferindo o patrimônio pessoal para dentro da sociedade, e o nome chama-se integralização. É o lastro, né, Rodrigo? É o lastro da empresa, né? O capital social é o lastro da empresa. É o valor mínimo que ela tem que ter, né? Se ela tem ou não, são outros 500. Né? Se ela está com o capital social integralizado ou não, né, são outros 500. Mas ela tem que ter aquele capital mínimo aí, né, que é o capital social, né, e de preferência ele tem que estar integralizado. Mas pode acontecer o que o Luciano falou, que subscreve, mas a coisa vai passando e não vai integralizando. Então, na verdade, na hora que você vai ver, até tem a previsão do capital social, só que não tem patrimônio, né, dentro ou atingindo aquele capital social aí. Por quê? Porque ele não foi integralizado. Pessoal... E às vezes também, gente, pode acontecer, por exemplo, uma empresa de transporte, você vê lá, nossa, tem 1000 caminhões no pátio. Nossa, tá aqui o capital, só que é tudo leasing. Então, quer dizer, não tem capital social, não tem patrimônio, e ela pode vir a quebrar da noite para o dia. A análise de banco, eles vão em cima dessas coisas aí. Se está integralizado, se pode dar o crédito, é tudo em cima de análise de balanço. O banco verifica mesmo, ele só vai dar o dinheiro se estiver integralizado. O banco verifica mesmo, né? O Luciano falou aqui que é empresa de transporte. Gente, essas aviações aí, né, que estão numa puta de uma crise, né, por conta da situação do mundo aí, se for ver o patrimônio de uma empresa de aviação mesmo, não é tão grande quanto a gente pensa, né? Porque os aviões custam muito, são muito caros, mas é tudo leasing, né? É tudo leasing. Por exemplo, o que quebrou recentemente a Avianca, né? A Avianca quebrou porque as empresas de leasing, que eram proprietárias dos aviões, retomaram todos os aviões, né? E, por incrível que pareça, não é difícil retomar um avião, porque o avião tem que pousar em algum lugar, né? E não é igual uma bicicleta que você, né, 1 metro você está pedalando e acabou. O avião precisa de uma grande pista para decolar e também, né, para pousar. Então, não pousa esses aviões grandes, eles não conseguem pousar em todo e qualquer lugar. Então, pousa no aeroporto, é fácil chegar e pegar, né? Então, Tanto é, Rodrigo, que você citou a empresa aérea X, que foi pedir a recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Ela fala que não inclui as operações aqui no Brasil, né? Só inclui as operações na América Latina, exceto o Brasil. Mas vamos ver, né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos aí, o que de fato abarca ou não, né? Inclusive, eu sou inscrito no programa de milhas dessa empresa e eu recebi um e-mail, né, falando que podia ficar tranquilo, que não abarcaria as operações do Brasil, as milhas que tinham lá estavam reservadas e tudo, para não se preocupar. Né? Sugestão, se alguém quiser comprar, vende. Estou vendendo, né? Estou vendendo milhas. Então, realmente... Agora, quem que vai comprar, né? Quem que vai comprar nessa altura do campeonato? Quem não tem essa informação, simples. Mas ninguém consegue voar, né? Todos os aviões estão groundeados. Então vende por 50% e embolsa o dinheiro, Rodrigo. Mais vale um na mão do que 2 voando, né? Perfeito. A situação tá complicada aí, né? Então, as empresas aéreas, a gente acha que tem um patrimônio gigantesco, né? Claro, tem um patrimônio grande, mas não é tão grande assim quanto a gente imagina, porque os aviões é tudo leasing, né? E é 2 palitos para recuperar, né? O avião pousa em pista grande e consegue recuperar. Bom, pessoal, então a gente viu aí que o sócio subscreve ao assinar o contrato
e a partir de então ele tem a obrigação de integralizar o capital social, transferindo bens pessoais dele para dentro da empresa, para a empresa aí, né? E com isso ele vai integralizando o capital social e, como disse o Robson, ele vai dando garantia para aquela determinada empresa, porque vai, com a integralização, majorando o patrimônio, né? Até que ele atinja o capital social e, por que não, supere, né? A gente torce para isso, supere o próprio capital social. Pessoal, como a integralização, com a subscrição, a integralização é uma obrigação do sócio, o sócio que não integraliza o capital social, ele recebe o nome de sócio remisso. Decorem isso aqui, que isso aqui cai direto em prova, né? Quem que é o sócio remisso? O sócio remisso é o sócio que assinou o contrato social e, portanto, subscreveu o capital social, mas ele não integralizou a sua cota parte de capital social. Esse é o sócio remisso. Esse é o sócio remisso. Então, é importante isso cair sempre em prova. Sócio remisso é o sócio que assinou o contrato, subscreveu o capital social, mas não integralizou o capital social. Pessoal, e uma segunda observação que eu não constei aqui, mas eu acho que seria interessante constar, é que no dia a dia fala-se muito em capital social, né? Capital social aguado. Capital social aguado. Ô Rodrigo, levanta um pouco o chat aí. Isso, levanta um pouquinho mais, que fica aqui. Aguado, né? O capital social aguado. Pessoal, o que é capital social aguado? Quando a gente fala na gíria que alguma coisa está aguada, é porque ela está fraca, né? Eu quero um suco de laranja. E aí o suco de laranja vem aguado, tem mais água do que laranja, né? Vou comer feijão, né? Tem mais calda de feijão do que grão de feijão aí, né? E isso eu não esqueci mais, né? Quando a gente ia visitar minha avó em Votuporanga, né? A mãe do meu pai, final de semana, assim, às vezes no domingo e tal, meu pai ligava para ela para falar que a gente ia, né? Aí ele falava no telefone sempre assim, Dona Nica, né? Ele fala, ô, Dona Nica, põe água no feijão aí que a gente está indo, né? Para render, né? Para render. O feijão era mesmo, né? Mas você jogava água e dava uma rendida na coisa, ficava algo aguado, né? E usa-se esse termo aí na gíria para capital social aguado. Quando acontece isso? Quando o sócio, então, subscreve o capital social e ele vai integralizar o capital social, ele pode integralizar esse capital social em dinheiro. Claro que pode, não tem problema nenhum, né? Maravilha até, se ele for fazer a integralização em dinheiro. Então, ele transfere dinheiro para a própria sociedade. Só que, na prática, os sócios não fazem a integralização por dinheiro. Os sócios preferem fazer a integralização por bens. Por quê? Porque na hora de integralizar e transferir o bem para a sociedade, o sócio sobrevaloriza o bem. Então, vamos supor que o bem vale 100. Só que ele não vai entregar, não vai transferir esse bem para a sociedade por 100, que é o valor real da sociedade. Como ele tem que integralizar o capital social, né, e isso é bastante coisa, ele transfere aquele bem que vale 100, dando o valor de que, na verdade, o bem valeria 200, e transfere, então, aquele bem com valor de 200. E aí, então, todos os sócios fazem isso, transferindo bens, tudo sobrevalorizado. E aí, se você somar os valores dados aos bens que foram transferidos, atingiu o capital social. Então, formalmente, o capital social está integralizado, com base nos valores nominais que foram dados pelos sócios. Agora, quando o banco, como o Robson diz aí, resolve fazer uma avaliação do capital social e do patrimônio, começa a levantar aqueles bens. E olha no papel, está escrito 200. Mas vai lá, olha o bem e fala, pô, isso aqui não vale nem 100. Aí marca lá, 100. Aí vai ver outro bem. Olha no papel, 300. Vai ver o bem, não vale nem 50. Aí. E na hora que soma os valores reais dos bens que foram transferidos, na real,
o patrimônio está muito abaixo do capital social. Ou seja, na prática, o capital social ainda não foi integralizado, né? No papel ele está integralizado, na prática ele não está integralizado. E aí a gíria popular é dizer que esse capital social ele está aguado, né? Porque ele foi integralizado com bens sobrevalorizados. Formalmente, ele está integralizado, às vezes até supera o valor do capital social, mas avaliando efetivamente os bens, o valor dos bens é muito aquém do valor dado pelos sócios e, consequentemente, do próprio valor do capital social aí. Esse é o famoso capital aguado, né? Quem descobre, como o Robson disse aí, são os bancos, né? Os bancos vão fazer uma pesquisa na hora de dar financiamento e descobrem que o capital social está aguado, né? Meu Rodrigo, o negócio de financeiro e banco, quem dava em garantia terras, rapaz, se fosse a Piaí, não dava dinheiro para esse povo. Só monte. E é bastante terra, né? O volume de financiamento rural, né, é bem grande, né? Mas por que dão dinheiro, né? Primeiro porque o banco dá o dinheiro com a garantia da própria terra, né? Então, é uma dívida garantida, né? E segundo, porque como o juro é baixo e tendo uma produção aí, eles conseguem ir pagando, né, essa dívida. Então, é uma dívida com garantia, né, e com certeza de pagamento aí, né? Por isso que eles acabam dando, né? O valor é pequeno, por causa que é só monte. Bom, pessoal, então, falta só uma observação. Olha só, quando a gente fala sobre capital social, né, e patrimônio, e essa é a observação final sobre o capital social, eu costumo fazer uma analogia do capital social com uma caixa d'água, né? Eu costumo fazer uma analogia do capital social com uma caixa d'água. Era esse ponto que eu ia falar, né, e eu acabei esquecendo. Por quê? Olha só, na caixa d'água, você tem a caixa d'água em si, e você tem na parede dessas caixas d'água algumas marquinhas de volume de água, né? E a caixa d'água aí, ela pode trazer uma determinada marca de volume de água escrita na lateral dela, e, portanto, fixa. E essa caixa d'água, então, ela vai receber água ou ela vai perder água? Recebendo água, o nível da água vai passar acima da marquinha da caixa d'água. E, perdendo água, o nível da água vai ficar abaixo da marquinha da caixa d'água. E essa analogia serve muito bem para a gente no capital social. O capital, a caixa d'água é a empresa. O capital social, que é o que está escrito no contrato, é a marquinha e, portanto, invariável. E o patrimônio da empresa é a água, né? Então, o que varia ao longo do tempo não é o capital social, porque o capital social é uma marca no contrato. O que varia ao longo do tempo é o patrimônio, que pode a empresa estar indo bem e estar acima do capital social, como também pode a empresa estar indo mal e o patrimônio estar abaixo do capital social. Então, não confundam o capital social com o patrimônio, né? O capital social é a marquinha aí, né? Não na caixa d'água, não na parede, no contrato, e imutável, a não ser que mude o próprio contrato. E ao longo da operação da empresa, né, ela vai adquirindo patrimônio ou perdendo patrimônio, e aí o patrimônio vai variando ao longo do tempo. E o patrimônio vai variando ao longo do tempo. Pessoal, e por que esse capital social ele é importante? Por que esse capital social ele é importante? Aos olhos dos sócios, é o valor mínimo para o exercício da atividade empresarial, né? Então, os sócios estipulam um valor mínimo para o exercício da atividade empresarial. Porém, aos olhos dos credores, como aquilo é o valor mínimo, é o mínimo que a empresa tem. Então, eu não sei se a empresa está indo bem ou está indo mal. Eu não consigo, de fato, apurar qual é o patrimônio dela de forma rápida, a não ser, como o Robson falou, pelos balanços. Mas isso demora, isso depende de conhecimento técnico. Agora, se eu já tenho uma previsão no contrato social de algo mínimo, no mínimo a empresa tem que ter aquilo.
né? Então, aos olhos dos credores, o capital social ele funciona como uma garantia, né? Ele funciona como uma garantia, porque no mínimo a empresa vai ter aquilo. E aí vocês vão me perguntar, professor, e se não tiver? E se o patrimônio dela, a água dela estiver abaixo, então, do capital social? Sem problema nenhum. Sabe o que acontece? Os sócios subscreveram e deveriam integralizar o mínimo que é o capital social. Se eles ou não integralizaram, ou porventura até integralizaram, mas o patrimônio baixou de novo abaixo do capital social, os sócios vão ter que integralizar de novo. Os sócios vão ter que integralizar de novo. Então, veja, se o patrimônio estiver abaixo do capital social, os sócios vão ter que pôr dinheiro no bolso. Ou seja, responsabilidade ilimitada até o limite do capital social. Se o patrimônio estiver abaixo do capital social, os sócios terão responsabilidade ilimitada até o limite do capital social. Eles vão ter que tirar dinheiro do bolso e reintegralizar aquele patrimônio até ele atingir o limite mínimo do capital social. E é por isso, então, que funciona como uma garantia. Porque se o patrimônio estiver abaixo do limite do capital social, os credores da empresa vão pegar na prática patrimônio pessoal do sócio, né? Então, se o patrimônio estiver abaixo do limite mínimo do capital social, sem problema. Os credores vão pegar patrimônio pessoal do sócio. E isso, a gente já viu, recebe o nome de responsabilidade ilimitada. Responsabilidade ilimitada. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou o capital social e a gente pode falar agora do último requisito essencial do contrato de sociedade, que é a distribuição de resultados, né? Distribuição de resultados. Toda sociedade, ela obrigatoriamente tem que distribuir resultado. O que é o resultado? O lucro. Agora, claro, desde que ela tenha, né? Desde que ela tenha. Mas, tendo lucro, ela é obrigada a repartir o resultado, né? Em regra, né, segundo o número de cotas dos sócios. Quem tem mais cotas vai receber mais lucro, quem tem menos cotas vai receber menos lucro. Mas tem que repartir o lucro para todos os sócios aí. Se não repartir, na prática, é uma quebra da Affectio Societatis e a sociedade, então, ela vai ter que ser dissolvida, né? A sociedade, ela vai ter que ser dissolvida. Pessoal, só uma observação do dia a dia aí, né? Se eventualmente tiver uma cláusula no contrato de sociedade dizendo que determinado sócio não vai ter direito ao lucro, essa cláusula é chamada de leonina, né? E a sociedade como um todo também é chamada de leonina. E qual que é o efeito? Quebra da Affectio Societatis e extinção da sociedade. Então, tem que ter distribuição do lucro aí, em regra, pela proporção ao número de cotas. Quem tem mais cotas vai ter mais lucro, quem tem menos cota vai ter menos lucro. Só tem uma exceção que é interessante, né? Que é o caso da cooperativa, né? As cooperativas, elas têm que distribuir lucro também. Aí todas têm, né? Não só todas as empresas, cooperativas, todas têm. Só que a cooperativa, ela não precisa distribuir lucro por número de cotas. Se ela quiser, ela pode distribuir o lucro por trabalho, né? E aí é bastante interessante. A cooperativa, ela pode distribuir o lucro por trabalho. Então, quem trabalha mais vai ter mais parcela do lucro. Quem trabalhou menos naquele período vai ter menos parcela do lucro. Por exemplo, pessoal, aqui em Jales a gente tem, né, várias cooperativas dos produtores rurais. Quem entregou mais produtos para a cooperativa vai ter mais direito ao lucro, na proporção dos produtos que entregou. Quem entregou menos produto, a cooperativa de produtores rurais vai ter menos acesso ao lucro. A cooperativa dos catadores de lixo, né, que passa aqui em casa quinta-feira de manhã, né, lixo reciclável, Copersol, né, se eu não me engano, Copersol. Eles também, né, como cooperativa, quem conseguir arrecadar mais peso em lixo reciclável vai ter uma remuneração maior do que aquele cooperado que conseguiu arrecadar menos quilos, né,
quantidade aí em quilos, massa de lixo reciclável, né? Então, a cooperativa ela tem essa peculiaridade, né? Não, a repartição do lucro tem que haver, mas não necessariamente por cota, pelo número de cota, mas sim pelo trabalho exercido pelo cooperado, o que é algo bastante interessante. Bom, pessoal, e para a gente terminar esses requisitos do contrato de sociedade, né, nós já vimos todos os essenciais, que são os obrigatórios sob pena de nulidade, falta a gente ver os requisitos acidentais, né? Falta a gente ver os requisitos acidentais. E o que são requisitos acidentais? Eles são facultativos na colocação do contrato. Coloca se quiser. Agora, se colocar, se optar em colocar, ele é obrigatório. Pessoal, e o grande requisito facultativo, né, acidental facultativo, é o famoso prolabore. De modo que o prolabore, ele é obrigatório ou é facultativo? É facultativo. Colocou o prolabore. É facultativo. Mas de colocar ou não. Se optar em colocar, ele passa a ser obrigatório para aquela sociedade, ele tem que ser cumprido. Agora, se não optou em colocar prolabore, né, ele não tem, e a ausência dele não gera nulidade do contrato. Pessoal, o que é o prolabore? O prolabore é a remuneração do administrador social. Né? O prolabore é a remuneração do administrador social. Então, o contrato de sociedade é obrigado a prever um administrador social e, se os demais sócios quiserem, esse contrato pode prever uma remuneração específica para o administrador social, em razão do trabalho majorado que ele tem justamente por ele administrar aquela sociedade. E, consequentemente, ele faz jus, então, a esse valor maior, que é o prolabore. E o prolabore é justamente pró em razão, labore do trabalho. Né? Prolabore é algo em razão do trabalho do administrador social. É uma remuneração para ele. Pessoal, alguém queria fazer algum comentário aqui? Se não... Oi, fica à vontade. Eu quero fazer um comentário que você pode fazer um intervalo, viu? Comer alguma coisa, ficar tranquilo, porque se você bate esse negócio direto aí, 3h30, nós não aguentamos, não. Não, vamos fazer. É só terminar esses requisitos acidentais, para terminar esse tema. Aí o próximo, que é a classificação das sociedades, a gente fala no próximo bloco aí. Essas aulas online não tem tempo, elas começam, elas vão, elas não têm intervalo, elas estão uma loucura, nós vamos ficar todo mundo maluco. Mas você pode fazer, estou falando que você pode fazer, a gente não se importa, viu? Eu vi Haja coração, né, especial? Não, eu vi o horário, mas eu falei, não, vamos terminar o requisito essencial no prolabore e aí a gente faz o intervalinho aí. Pessoal, a última coisa, né, para a gente terminar e fazer o intervalinho. Diferenciar o prolabore do lucro, né? Vamos lá diferenciar o prolabore do lucro. Olha só, o prolabore é a remuneração do administrador social. Então, só vai receber prolabore o administrador social, em razão do trabalho que ele exerce. Enquanto que o lucro é a remuneração dos sócios, não pelo trabalho dele, mas pela subscrição e integralização do capital social, pelo investimento que eles fizeram naquela empresa. Né? Então, o prolabore, ele decorre da atividade, do trabalho do administrador, enquanto que o lucro é para todos os sócios e ele independe do trabalho, né? Ele decorre, na verdade, do investimento que os sócios fizeram. Segunda coisa, o prolabore é facultativo, coloca se quiser, enquanto que a repartição do lucro é obrigatória, é requisito essencial do contrato. Então, enquanto o prolabore é facultativo, é elemento acidental, o lucro é obrigatório, aí é requisito essencial. E a terceira diferença, olha só, se a empresa quebrar, precisa pagar prolabore? Interrogação.
Se a empresa quebrar, precisa pagar lucro? Interrogação. Depende justamente da natureza de cada um deles. Como o prolabore é decorrência do trabalho, ainda que a empresa tenha quebrado, o administrador social trabalhou. Então, é necessário pagar prolabore, mesmo que a empresa quebre, mesmo que a empresa não der lucro. Agora, e o lucro? O lucro é obrigado a pagar se a empresa quebrou? Claro que não, porque a empresa quebrou justamente porque ela não deu lucro. E com isso, né, a gente conclui que o prolabore ele tem natureza, de fato, trabalhista. Ele vai ser pago mesmo que a empresa dê prejuízo, mesmo que a empresa quebre aí. Enquanto que o lucro, não, né? Ele só vai ser pago se a empresa realmente estiver dando lucro, se a empresa tiver em operação, se a empresa não quebrar aí. Bom, pessoal, e como que é feito na prática? Na prática, se coloca prolabore, mas não se coloca um valor muito alto de prolabore. Por quê? Coloca-se o prolabore porque ele tem que ser pago de qualquer forma. Mesmo que a empresa não dê lucro, mesmo que a empresa quebre, tem que pagar o prolabore. Então, coloca o prolabore para o sócio administrador, né, para o administrador ter uma receita aí, não ficar sem nada, porque ele é obrigado a ser pago. Tem natureza trabalhista. Mas não se coloca um valor muito alto, porque, como ele tem natureza trabalhista, ele tem natureza de remuneração, ele tem natureza de renda, o sócio tem que pagar imposto de renda sobre esse prolabore, né? Então, se colocar um valor muito alto, né, acaba gerando também o dever de recolher muito imposto sobre aquele determinado prolabore, né? Então, não se coloca um valor muito alto para também não recolher muito imposto de renda. E essa é a última diferença que a gente tem do prolabore e do lucro. Por quê? O lucro, ele é lucro da empresa, que está sendo repartido para os sócios. Mas ele não é lucro do sócio, ele não é renda do sócio. De modo que, olha só, quem paga imposto de renda sobre o lucro é a empresa. E quando a empresa, então, depois de ter pago o imposto de renda sobre aquele lucro, reparte o lucro aos sócios, os sócios não pagam imposto de renda sobre aquele lucro, porque não é renda deles, foi renda da empresa que já pagou o imposto de renda e os sócios, então, estão apenas recebendo a parte deles, mas que já houve contribuição de imposto de renda sobre eles, né? Então, o lucro aqui, ele não tem incidência de imposto de renda. O sócio recebe, mas ele não tem incidência de imposto de renda. Quem paga imposto de renda sobre o lucro é a pessoa jurídica, é a empresa, não é o sócio. E a empresa paga, então, no regime especial de tributação, que normalmente é menor do que as pessoas físicas. Então, é uma forma interessante aí você constituir uma pessoa jurídica, né, jogar bens para a pessoa jurídica, declara a renda da pessoa jurídica e paga menos imposto de renda, e o que sobra você divide para os sócios sem incidência de imposto de renda a título de lucro. Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou essa ideia do prolabore e a gente pode, então, fazer esse intervalinho aí tão querido por todos para tomar uma aguinha, para dar uma caminhada, para não formar coágulo de sangue na perna, né, trombose na perna, precisa dar uma andada, né, não pode ficar parado não, né? É por isso que o professor Guilherme dá aula sentado, dá aula em pé, para não formar trombose, né? Se ele ficar muito parado, né, aí é complicado. O Skinner já está precisando dar uma andadinha já. O professor Skinner deve estar em pé já. Pessoal, então vamos lá tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. Essa hora é ruim, né? Tomar uma aguinha, dar uma andadinha e daqui a pouco a gente volta. Olha lá, são 9h10, né? A gente volta aí às 9h20, então. Vou colocar aqui no chat. Vocês viram que o professor está querendo empurrar a matéria mesmo, né? 10 minutos.